Gente, agora é a hora da nossa entrevista especial do dia. E o assunto de hoje é o aumento das doenças cardíacas em crianças e adolescentes. Essa semana, repercutiu na internet um caso muito triste. A filha de uma modelo morreu após sofrer uma parada cardíaca. É a Ana Marie que aparece aí na tela. Ela tinha apenas 16 anos e ela sofria de cardiomiopatia dilatada. E tinha um passado passado por um transplante cardíaco há cerca de 3 anos. A doença aumenta o tamanho do coração e enfraquece o músculo cardíaco. Ela já tinha sofrido outras paradas cardíacas e dessa vez, infelizmente, não resistiu. E em todo o Brasil, cerca de 29 mil bebês nascem com alguma malformação no coração todos os anos, é uma estimativa do Ministério da Saúde. 6% dessas crianças, em média, morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Agora a gente quer saber, as doenças cardíacas podem vir desde o nascimento ou se desenvolver ao longo da vida? Quais são os casos mais frequentes? Será que hábitos de vida aumentam as chances de desenvolver essa doença na infância? Tudo isso a gente vai saber agora, saber dos sinais, porque a gente recebe aqui no estúdio hoje a cardiologista pediátrica Larissa Furbino, que já está aqui na nossa mesa para a gente bater esse papo tão importante, né, Larissa? Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Tribuna Manhã. Obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço a presença. Eu já queria saber... porque quando a gente fala em doença cardíaca, a gente já pensa em adulto, né, gente? Hábitos de vida que vão levando a um possível infarto, outras doenças, AVC. No caso das crianças, é mais nascido, mais adquirido? Quais são os casos mais comuns? A gente tem para todos os gostos, né? Quando a gente fala em doença cardíaca, a gente sempre relaciona aos adultos, infarto, AVC, como você falou, mas tem esse dado importante das cardiopatias congênitas, que não são tão conhecidas quanto as cardiopatias nos adultos, mas as cardiopatias congênitas são as que nascem com as crianças e aí se manifestam ao longo da vida ou logo após o nascimento. E temos também as cardiopatias adquiridas, como a miocardiopatia dilatada, que uma das causas é pós-infecciosa e depois de um quadro infeccioso pode se desenvolver uma cardiopatia. Ou outras cardiopatias adquiridas, como a hipertensão arterial, a doença de Kawasaki, outras doenças que se desenvolvem na infância e que podem repercutir na vida adulta também. A doutora falou muito bem, essas doenças do coração que nascem com essas crianças não são tão conhecidas, né? Não. Mas elas são identificáveis, é possível identificar com exames ali mesmo, no momento do nascimento ou antes? Sim, hoje a gente tem o artefato do ecocardiograma fetal, que veio aí para mudar a história dessas crianças, então a gente tem possibilidade de diagnosticar intraútero malformações cardíacas congênitas, e essas crianças recebem o suporte logo após o nascimento ou a orientação da própria família de saber qual é o melhor lugar para essa criança nascer, qual é o suporte que ela precisa depois do nascimento. O ecocardiograma está disponível na rede pública de saúde e na rede privada. E depois do nascimento, caso a criança tenha alguma manifestação, o sopro cardíaco é a principal manifestação na maternidade que vai chamar atenção para a necessidade de realizar um ecocardiograma, um eletrocardiograma, uma investigação inicial para fazer um diagnóstico. Então a gente tem artefatos para diagnosticar essas doenças. Perfeito, doutora. Muito importante a gente falar desse acompanhamento, então, depois desses exames aí, até mesmo depois de nascido, dentro também do útero. Agora, no caso, a gente mostrou o exemplo aí da filha da modelo, que é um exemplo que repercutiu, que realmente está muito recente, uma perda realmente muito triste. A gente não consegue dizer, porque não foi divulgada essa informação, se a Anne Marie, que está aparecendo na tela aí para vocês, a filha dessa modelo, ela nasceu com essa condição. Mas a pessoa pode desenvolver ainda na infância, não é, doutora? Como é que é possível isso? Depois de um quadro infeccioso, na maioria das vezes, a miocardiopatia dilatada, ela se manifesta por um quadro de insuficiência cardíaca. Então, geralmente, uma criança que teve um resfriado ou um pré-escolar que teve algum quadro infeccioso, não independe da gravidade desse quadro infeccioso, ele pode ter como sequela o acometimento cardíaco. Então, geralmente de causa viral, uma doença que faz a dilatação das câmaras esquerdas do coração e o enfraquecimento do músculo cardíaco, como você bem falou, gerando um quadro de insuficiência cardíaca que em alguns casos a gente consegue reverter com medicação,
Alguns casos, a criança chega grave no hospital, precisa ficar hospitalizada e, dependendo da gravidade, a medicação não é suficiente para retornar a força do coração e aí é indicado o transplante cardíaco, como provavelmente foi o caso da filha da modelo. Ou seja, doutora, então a pessoa nasce saudável, pode desenvolver um quadro por uma infecção? Então, que infecções virais podem levar a um quadro de doença cardíaca? Não existe um vírus específico relacionado, mas a gente identifica que quadros virais, como resfriado comum, pneumonias, quadros comuns da infância, em algumas crianças que têm maior susceptibilidade, podem desenvolver miocardiopatia dilatada, infelizmente. Infelizmente, é um alerta muito importante que a gente está dando aqui, porque então os sintomas podem se confundir, não é mesmo? Podem. Quais sintomas são esses aí que podem indicar uma doença cardíaca, mas que na verdade a pessoa pode achar que é um outro problema de saúde? Principalmente na criança, né? É muito difícil de você falar de sintoma numa criança que não sabe referir, né? Que não tem queixas. Então, essas crianças que têm alguma cardiopatia congênita ou até mesmo que evoluem com alguma sequela depois de algum quadro infeccioso, é uma criança que vai manifestar sinais aparentes para os pais ou para o pediatra que acompanha. Então, é importante estar atento a uma criança que não ganha peso, que soa muito nas mamadas, que tem cianose, que é roxidão de dedos, lábios. Uma criança que tem dificuldade de ganho ponderal, não evolui bem, não está ganhando peso apesar de mamar bem, não está crescendo idealmente, não se desenvolve bem. E a dispneia, que é a falta de ar, o cansaço é a principal queixa. Quando a gente pergunta para os pais de cansaço, a gente não está falando de dor nas pernas, dor nos membros, é um cansaço diferente. É uma criança que brinca menos que as outras, que não consegue correr como as outras. Às vezes os pais observam entre irmãos diferença, um irmão que brinca, que é ativo, que corre, e o outro que não, que para, que é cansado, não consegue andar, sente falta de ar antes. Essa criança é uma criança que vai ser referenciada para o cardiologista pediátrico e a gente vai iniciar uma investigação. Então a pessoa pode achar que é asma, por exemplo? Pode, muitas vezes se confunde. Às vezes é só asma, às vezes não. E aí, o diagnóstico, então, procurando um especialista específico em cardiologia pediátrica, né? Exatamente. A gente consegue fazer essa triagem inicial e orientar a família, fazer os exames necessários para dar um diagnóstico. E então, doutora, é possível então que ao longo da vida a criança, o adolescente desenvolva essa doença cardíaca, inclusive pelos hábitos também, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é possível que a criança desenvolva quando adulto, né, ao longo da vida, devido a esses hábitos de vida que a gente tem, alimentação, tudo isso? Sim, essas são as outras doenças cardíacas que podem aparecer, né? A gente costuma falar que o adulto é o reflexo da criança de hoje. Então, hoje, com os hábitos das famílias, o estilo de vida atual, a alimentação inadequada, o que a gente tem visto no consultório é um aumento de crianças com sobrepeso, acima do peso, crianças com obesidade, crianças com alimentação totalmente errada, né? Muito embutidos na alimentação, muito produto industrializado. E essas crianças tendem a desenvolver alterações no perfil lipídico, né? Colesterol, triglicerídeo, e essa criança no futuro vai ser um adulto hipertenso ou até mesmo na adolescência, na infância, vai desenvolver hipertensão, vai desenvolver distúrbios ali do grupo lipídico que vão no futuro transformá-la num adulto com esses mesmos problemas. A gente falou em alimentação, falou em atividade física, sono também impacta? Impacta. O estilo de vida como um todo vai formar o perfil dessa criança de hoje que vai se transformar no adulto de amanhã. Então, inevitavelmente, o nosso estilo de vida impacta muito na qualidade de vida e na nossa saúde, né? Agora, doutora, sabe o que me chamou a atenção nesse caso da filha da modelo? Ela já tinha recebido um transplante de coração, né? Ela já tinha trocado e mesmo assim ela vinha sofrendo paradas cardíacas e não resistiu a mais uma. É uma condição que pode ser que mesmo depois do transplante a pessoa continue apresentando? Não, aí o transplante geralmente a gente fala que traz com ele outras doenças, né? O transplante tem a ver com a imunidade, com a necessidade de medicações, enfim, transforma o indivíduo num outro quadro. Então, a miocardiopatia dilatada pode ter sido a causa dela ter transplantado e ela ter recebido um coração totalmente saudável.
mas depois do transplante outras coisas vêm junto, né? Outras coisas são agregadas e podem ter sido as intercorrências que ela apresentou até chegar num caso extremo, que foi uma parada cardíaca. Perfeito, doutora. E é bom também ficar alerta, principalmente quando a criança nasce com essa condição, é porque muitas podem ser leves, não apresentar sintomas, ficarem silenciosas? Sim, a maioria das cardiopatias congênitas não são diagnosticadas logo após o nascimento. A gente tem como diagnosticar no eco fetal as cardiopatias mais graves e na maternidade a triagem inicial é o teste do coraçãozinho, que é feito na maternidade para que essas crianças não tenham alta sem um diagnóstico, nos casos das cardiopatias mais graves. Mas existem cardiopatias silenciosas que só vão se manifestar depois que a criança já está com a família em casa, na vida pré-escolar. E essas cardiopatias são essas que a gente falou, que vão ter esses sintomas silenciosos que muitas vezes se confundem na própria infância, ou a criança se queixa e a gente não valoriza a queixa, dor torácica, palpitação, criança que reclama de batedeira no peito, às vezes a gente ignora um pouco os sintomas porque é criança e não tem esse conhecimento de que pode existir doença cardiovascular em criança também. É isso aí, alerta importante, né, doutora? Doutora Larissa Furbino, troquei as sílabas. Né? Furbino, Doutora Larissa Furbino, que é cardiologista pediátrica, trazendo todas essas informações para a gente ficar alerta, né? Desde ali da gestação, nascimento e depois disso, para a gente cuidar da saúde do coração das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. O conhecimento é a melhor ferramenta que a gente tem. É a melhor arma de prevenção. Né? Muito obrigada pela presença, viu, doutora? Obrigada Até próximos encontros. Olha, a gente já está encerrando o Tribuna Amanhã, 8h58. Já agradeço pela sua companhia e te convido a estar ligadinho com a gente amanhã novamente a partir das 8h15. Até lá!